Então, o próximo classificador não linear que a gente vai avaliar, ainda no contexto aqui de classificação, né, são as árvores de decisão. Então, eu vou primeiro falar sobre a árvore de decisão e depois vou falar de uma extensão da árvore de decisão, que é uma combinação de árvores de decisão, que talvez seja mais usual do que a árvore de decisão em si, do ponto de vista de aplicação. Mas acho que a base de tudo está entender bem como que funciona uma árvore de decisão. Então, qual que é a ideia? Então, a primeira coisa que é importante saber sobre a árvore de decisão é que ela é um processo mais algorítmico do que explicitamente matemático, da forma como a gente vinha trabalhando até aqui, né? Na verdade, ela tem um viés mais de algoritmo do que uma estrutura da forma do tipo montar um problema de otimização e resolver ele, né? Muito embora a gente vai apresentar ela aqui em termos mais matemáticos, tá? Mas então, qual que é a ideia? Então, a árvore de decisão ela é composta por uma série de avaliações que a gente faz, forma, formar uma estrutura, né? Parte de um nó aqui, né? E vai espalhando essa estrutura, sendo que cada novo nó aqui, na verdade, faz parte de uma decisão que a gente vai fazer, né? A grosso modo, é como se isso aqui fosse um encadeamento de if else, né? E de tal maneira que, percorrendo toda uma estrutura dessa árvore, a gente é capaz de realizar uma classificação aqui, né? Nessa árvore de decisão aqui, né? A gente consegue realizar uma classificação porque aqui nos nós folha, né? Dessa árvore, né? Nos extremos aqui, a gente vai ter o rótulo correspondente àquele caminho que a gente percorre na árvore. Então, por exemplo, vamos supor que a gente tenha como entrada aqui uma imagem, né? Isso aqui é um exemplo bem recorrente nas aulas de reconhecimento de padrões, né? Utilizando como base do professor Nando de Freitas aqui. Então, vamos supor que a gente tem essa imagem e que ao longo dessa árvore a gente tenha testes do tipo, a parte de cima da imagem é azul, então como se fosse um if else aqui, né? Se sim, a gente vai checar a parte de baixo. A parte de baixo também é azul? Não. Se ela não for, então possivelmente isso aqui está relacionado a uma categoria de outdoor aqui, como se fosse ao ar livre, né? Vamos supor que a gente tem um problema de duas classes aqui. Dizer se essa imagem é indoor ou outdoor, né? Ou ao ar livre ou dentro de algum ambiente, né? Se a gente for percorrendo outros testes, por exemplo, se a parte de cima não for azul e a parte de baixo não for é, ah, ou for verde, por exemplo, né? Pode ser também que essa imagem seja, é, dependendo do conjunto de testes que a gente vai fazer aqui, indoor. Ou eventualmente pode ser outdoor, mas na verdade aqui a grande questão é que em todas as nossas folhas aqui a gente vai ter uma classe correspondente. A classe ou majoritariamente exemplos daquela classe como eu vou mostrar na sequência, tá? Mas até esse ponto aqui, o que é importante você entender? Que a gente vai encadear numa estrutura de árvore, né? Vários testes do tipo if-else. A gente vai se restringir a esse tipo de teste, mas existem outras variações de árvores de decisão que não são baseados nesse tipo de teste aqui, mas enfim, o nosso teste ele vai ser mais simples, né? E a gente vai encadeando esses caras aqui de tal maneira que lá nos nossos folhas a gente tenha o rótulo das classes, né? Ou seja, aqui vai estar a classificação, né? Então, se for pensar do ponto de vista do que a gente vinha fazendo até então, né, onde a gente tinha uma separação linear ou não linear entre as classes, né? A gente tinha lá vários exemplos de classes aqui, né? E aí a gente tinha um separador entre elas, né? Isso não vai existir mais porque a gente vai, na verdade, não vai ter uma expressão matemática bem definida para o separador de classes. A gente vai ter um encadeamento de if-elses que também leva a uma separação. Então é como se a gente estivesse tentando subdividir aqui, né, o nosso espaço de features em vários splits aqui, né? Cada if-else é um split, né? De tal maneira que a intersecção aqui no final, né, entre esses vários splits, forma um separador. E pode ser linear ou não linear, né? Então, como na maioria das vezes ele acaba sendo não linear, a gente apresenta a árvore de decisão aqui como um separador não linear, né? Bom, do ponto de vista
treinamento e de como construir essa árvore que é mais importante, né? Então, o treinamento das árvores de decisão, elas vai estar relacionado com a construção dessa árvore, né? E a etapa de teste é o que a gente fez aqui. Dado uma imagem, um sinal de entrada que a gente quer classificar, a gente vai percorrendo a árvore pelos testes previamente definidos na fase de treino, né? E aí a gente pode classificar. Então, a grande questão é como construir a árvore de decisão, né? Esse é o ponto-chave aqui do modelo. Então, vamos supor que a gente tem um dataset aqui, composto pelo peso e altura de uma pessoa, né? Estou aqui separando em um grupo verde, como se fosse uma classe verde aqui, vamos supor, sei lá, homem ou mulher, né? E uma outra classe vermelha também, pelas features peso e altura aqui. Então, eu tenho 2 exemplos da classe verde e 3 da classe vermelha. Tá? Numa árvore de decisão, a gente vai tentar, então, separar esses exemplos aqui, de tal maneira que lá nos nós folhas, partindo de um nó raiz aqui, né? Então esse cara aqui é o nó raiz, e aqui estão os nós folhas, né? E cada um desses caras aqui a gente chama de split, né? O nó de divisão aqui, né? A gente vai tentar separar ao máximo esses caras aqui, o verde e o vermelho. Mas o que importa é o seguinte, no começo, na etapa de treinamento, né? Todos os exemplos estão juntos aqui nesse nó raiz. À medida que a gente vai percorrendo essas divisões aqui, eventualmente um exemplo vem para cá, outros 4 ficam aqui, a gente faz um outro split aqui, ficam 2 verdes aqui, 2 vermelhos aqui, faz um outro split, fica lá no nó folha, somente verde aqui, somente vermelho aqui, e somente vermelho aqui. Tá? Então, a gente vai ter no nó folha aqui, basicamente exemplos de uma classe, ou majoritariamente uma determinada classe. Então, no processo de treinamento, o que a gente vai tentar é fazer com que esses splits maximizem essa separação de classes aqui no nó folha. Esse que é o objetivo principal. Então, o treinamento é maximizar o split, né? A separação das classes lá no nó folha. Né? Parece que isso aqui está escrito no forma de um problema de otimização. A gente também vai seguir um pouco essa cara de otimização para manter a forma como a gente vem apresentando as coisas aqui na disciplina, mas a gente não vai ser tão explícito, não vai ser um problema de otimização formal, tá? Mas, como eu falei, para tentar seguir a estrutura do que a gente está discutindo aqui, eu vou tentar manter essa explicação aí. E depois, na fase de teste, a gente tem um exemplo, né, que vai percorrendo a árvore aqui, né, nesses splits, e ele vai cair num determinado na folha. Se a classe majoritária for vermelha, ele vai ser classificado como vermelho. Se for verde, vai ser verde. Então, assim que a gente faz a avaliação de um dado exemplo. Né? Então, no processo de treinamento, a gente constrói a árvore com esse norte aqui, né, maximização da separação de classes no nó folha. Aqui ficaram alguns nós vazios, isso em geral não é tão comum, tá? Acaba que todos os nossos folhas vão acabar na forma como a gente vai apresentar na sequência aqui, tendo algum tipo de exemplo, né? Se ele não tiver, ele acaba sendo suprimido naturalmente, porque não vai ter um caso nos exemplos de treinamento que percorre aquele caminho, tá? A gente eventualmente pode podar antes essa árvore, por exemplo, esse cara aqui não seria necessário, né? Poderia parar aqui. Mas isso a gente já vai discutir um pouco mais para frente, tá? Então, o treinamento é a construção dessa árvore e teste percorrer ela depois que ela está construída. Então, vamos ver a fase principal, na verdade, né? Eu vou detalhar mais aqui, é como que a gente constrói esse treinamento visando esse norte que eu comentei aqui. Então, algumas coisas que são importantes antes da gente formalizar o treinamento, que é a anotação, né? Eu estou usando aqui, depois eu falo lá nas referências de um paper que a própria Microsoft disponibiliza lá, né? Sobre árvores de decisão e derivados, tá? No final, lá depois eu mostro qual é esse paper e quem é o autor dele, né? Na verdade, é o grupo da Microsoft, né? Porque esse classificador é bastante usado em alguns produtos deles, como eu vou mostrar mais para frente. Tá? Então, estou seguindo essa formalização matemática que eles apresentam lá. Então, primeira coisa, V aqui para nós, né? Esse vetor V vai ser o vetor de features, tá? Então, o que a gente vai jogar aqui no começo, né, para essa árvore de decisão? A gente vai jogar todos os nossos dados aqui, todos os nossos vetores de features, né, o conjunto de cada um desses pontinhos aqui, né, representados pelas features x1 e x2, vai entrar aqui no nó de entrada. Estou colocando aqui uma probabilidade, na verdade é mais um histograma isso daqui, tá?
Só para vocês terem ideia da distribuição de classes que a gente tem no início da árvore e lá no final dela, no nó raiz e no nó folha, né? De início, supondo que a gente tem uma distribuição equivalente de exemplos por classe, né? Então a gente vai ter aqui, ó, a distribuição ao longo das classes. A gente tem a classe azul, a gente tem a classe amarela, a gente tem a classe vermelha e a classe verde, né? 4 classes. E todas elas estão distribuídas igualmente aqui, em termos de frequência de ocorrência, ou seja, todos os meus exemplos de entrada estão aqui, né? À medida que eu vou fazendo o split dessa árvore aqui, né? Vou fazendo essa separação, eventualmente mais exemplos vão para um lado e menos vão para o outro, então aqui também estou representando pela espessura desse caminho, a quantidade de exemplos que percorrem cada um deles, tá? E também eu vou aumentando a cor, eu vou deixando mais nítida a cor aqui, ó, daquela classe que está majoritária naquele ramo de divisão. Então aqui está mais verde, aqui está mais vermelho, porque às vezes também é mais fácil identificar esse tipo de visualização aqui quando a gente monta uma árvore dessa maneira, tá? Veja que aqui está mais azul, né? Mas o que importa é o seguinte, à medida que você vai percorrendo, a tua ideia é tentar separar melhor essas coisas aqui. Se a gente usasse só esse nó para avaliar, a gente, na verdade, teria probabilidade igual de atribuir qualquer classe aqui, né? Então, o que a árvore de decisão vai fazendo a cada split aqui, ó, ela vai deixando mais de uma cor, ou seja, ela vai fazendo com que esse histograma aqui, ele a cada passo vá ficando mais, vai tendendo a ter mais exemplos de uma classe do que outra. Então, veja que nos nós folhas aqui, nesse limite, ela é mais vermelha do que qualquer outra coisa. Isso significa o quê? Quando na fase de teste você for percorrendo e chegar lá naquele nó folha, a probabilidade daquele exemplo de teste ser da classe vermelha é maior do que as outras. Então, a gente vai tentando sempre fazer com que esse split seja majoritariamente de uma determinada classe. Então, eu estou chamando esse P de C aqui, na probabilidade da classe, dado o vetor de features, né? Como uma espécie de uma distribuição, mas no fim das contas eu estou plotando só um histograma aqui, né? Se fosse uma distribuição, seria algo mais assim, né? Formalmente a gente nem precisa fazer a PDF, porque de fato o histograma é suficiente para o tipo de análise que a gente vai fazer na sequência. Tá? Mais algumas coisas importantes em termos de nomenclatura. Então, o V é o vetor de features, né? Então, pertence aqui aos reais com uma dimensão D. Eu tenho duas dimensões aqui, mas posso ter uma dimensão qualquer, arbitrária aqui, né? O problema é 2D, mas pode ser multidimensional sem problema nenhum. E aqui eu tenho uma outra notação que é bastante usual, de conjunto, né? Então aqui eu tenho o conjunto de vetor de features, ou seja, meu dataset. E aqui eu tenho um conjunto S, um split qualquer que eu faço na árvore, né? E esse cara, por padrão, vai ter o L e o R. Ou seja, o que vai para o lado esquerdo e o que vai para o lado direito. Poderia ter mais aqui, até eu vou fazer alguns exemplos com mais. Mas a grande maioria dos algoritmos baseados em árvores de decisão, eles fazem um split em duas partes, tá? Então, esse S aqui ele vai ser um conjunto, né, num nó qualquer, que eu estou chamando nó J aqui, numa altura qualquer, né, da árvore. Ele vai ser a união do conjunto do que vai para a esquerda e do que vai para a direita. Então, é uma união desses dois conjuntos vai definir quem é o S aqui, tá? Então, essa notação vai aparecer bastante na sequência. Então, isso aqui é mais para dar uma visão geral do que é a árvore de decisão, algumas características aqui de notação matemática e alguma característica aqui da parte do que a gente vai buscar aqui na sequência do treinamento da árvore de decisão. Então, como construir a árvore de decisão? Esse é o grande ponto, tá? Existem inúmeras variações disso, eu vou mostrar talvez a mais simples de todas, que é o algoritmo de árvore de decisão mais clássico. Mas se você entender bem ele, entender os outros é bastante fácil, se eventualmente você for trabalhar com isso, né? Então, eu vou mostrar esse método, essa abordagem clássica, e depois alguns pontos onde existem diferenças eu vou ressaltando elas. Tá? Então, como que a gente vai fazer? Primeira coisa, a gente tem que pensar que um bom atributo, né, uma feature, por exemplo, né, ou eventualmente até uma separação entre as classes, né, um split, né, ele separa bem os exemplos em subconjuntos que idealmente são todos positivos e todos negativos. Então, o que eu quero dizer com isso? Se eu tenho um split aqui, vamos supor, em 3 partes, né? Que separa tudo que é vermelho para cá, tudo que é verde para cá, e eventualmente deixa uma maioria dos vermelhos para cá, esse cara, ele é melhor do que esse da direita aqui, né? Onde eu separo e toda a minha separação continua misturando verde com vermelho.
Então, esse cara aqui é bem melhor do que esse cara aqui. Então, se ao longo da minha árvore eu priorizar splits com essa cara aqui, onde eu maximizo essa separação, né? Onde eu consigo aumentar a discriminabilidade entre as classes, né? Então, significa que se eu continuar separando aqui, eventualmente eu vou chegar num limite onde eu vou ter todos os vermelhos de um lado e todos os verdes de outro, né? Então, esse cara aqui é mais promissor do que esse cara aqui para uma determinada altura da árvore. Isso é um split que praticamente não está trazendo nenhum ganho de informação do ponto de vista de discriminação entre as classes. Ele continua misturando todo mundo. Né? Esse é o ponto-chave para entender como a gente vai formular esse problema na sequência. Então, assim, o que a gente vai fazer? Qual que vai ser o nosso ponto de partida para essas árvores de decisão? A gente vai usar como métrica, né, o que a gente vai tentar maximizar, mesmo que não montando explicitamente na forma de um problema de otimização, a gente vai maximizar o que a gente chama de ganho de informação, ou information gain, né, baseado na redução da entropia. Né? Entropia, basicamente, é uma medida de desordem, né? Vou colocar desordem aqui, não sei se é a melhor palavra, mas enfim. O quão desordenado está o nosso dataset. No nosso contexto de classificação aqui, ele vai dizer para a gente o quão embaralhado está isso daqui, né? Ou seja, o quanto eu tenho de mistura entre as classes para uma determinada altura da árvore. Então, se eu buscar reduzir isso daqui, eu vou estar buscando exatamente esse cenário aqui, onde eu tenho uma maior separação entre as classes aqui em cada split, né? Eu estou reduzindo a entropia. Estou reduzindo o que eu estou chamando aqui de desordem, né? Ou seja, eu estou tendo um ganho de informação do ponto de vista de separação de classes. Então, esse information gain aqui, na verdade, para nós, né, tanto quanto a entropia, ele está relacionado com aumento da separação de classes, né? Então, eu vou colocar até explicitamente isso aqui, né? Um aumento da separabilidade. Isso aqui é extremamente relevante aí para a nossa análise. Então, vamos ver como é que a gente faz isso do ponto de vista matemático, tá? Então, durante o treinamento, o que a gente vai tentar maximizar aí, né, é o ganho de informação que é dado por essa expressão aqui, tá? Então, o que tem nessa expressão? Primeira coisa, o ganho de informação, que é esse I. J se refere, então, a um nó qualquer, tá? Então, vou colocar aqui, um nó J, né? Só para você ficar com essa informação em mente. E aí ele tem duas parcelas. Uma parcela é essa parcela H, e outra parcela é esse somatório aqui, que é feito tanto para o lado esquerdo quanto o lado direito do teu split. Tá? Então, vamos tentar detalhar um pouquinho cada uma dessas coisas, tá? Bom, primeira coisa, vamos supor então que a gente tenha um nó aqui, né? Tá entrando, né, o que vem para esse nó SJ aqui, um conjunto de dados que eu estou chamando de SJ, e eu estou separando tudo entre o lado esquerdo e o lado direito, tá? Então, primeira coisa, essa operação aqui, que é uma espécie de cardinalidade, né? Então, por exemplo, SJ R aqui, né? Isso aqui está relacionado à quantidade de exemplos. Então, quantidade de exemplos que vem para a direita e quantidade de exemplos que vem para a esquerda. Então, quando eu faço esse somatório aqui, eu estou fazendo um somatório para tudo que vai para o lado direito e tudo que vai para o lado esquerdo. Quando eu aplico esse operador aqui, eu estou dizendo, na verdade, quantos estão vindo para cá e quantos estão vindo para cá. Tá? Já vou definir quem é esse H aqui. Então, então esses aqui são os primeiros pontos importantes. Tá, já estava aqui a cardinalidade, número total de exemplos, só para registrar. Quem é esse H, tá? O H, na verdade, para nós, ele vai ser a entropia, né? E, no nosso caso aqui, ele vai ser um somatório para todas as classes, então eu vou pegar tudo que veio para cá, então vai ter exemplos da classe 1, exemplos da classe 2, vai estar tudo misturado aqui, né? Ou, eventualmente, ter exemplos só de uma classe aqui. Mas, a princípio, eu vou fazer um somatório para todas as classes, então eu vou individualizar todas as classes aqui do que vem para o lado
direita ou esquerda, então veja que isso aqui é para um conjunto qualquer, pode ser o do lado direito, pode ser o do lado esquerdo, pode ser até o que vinha antes lá, que é o que está aqui, né? Então esse operador é o mesmo que está aqui dentro, tá? Então eu vou contar, vou fazer um somatório, multiplicar por menos 1, isso aqui é uma questão de função principalmente do log que vai aparecer aqui, depois eu mostro com mais detalhes essa operação aí. Fazer um somatório para todas as classes, o P de C vai ser a quantidade de exemplos da classe C, então da classe 1, né, que eu tenho em relação ao total de exemplos. Então se eu tenho 10 exemplos e 1 é da classe 1, esse cara vale 1/10, vezes o log, em geral esse log é na base 2, tá? Desse P de C, então vezes o log de 2 de 1/10. Tá? Já vou dar um exemplo numérico para você entender o que isso significa. Né? Bom, outra questão importante, tá? Então, só formalizando, o C é um índice aí da classe, né? A gente vai percorrer todas as classes para um dado lado desse split, né? Para um dado conjunto S. E outra coisa que a gente normalmente usa em termos de notação, né? Então, vamos supor que o nosso conjunto S tem 10 exemplos da classe C1 e 10 exemplos da classe C2. O H de S desse cara aqui, que tem duas classes, a gente usa uma notação que é a seguinte, menos, né, esse sinal de menos vem daqui, né, e o somatório de H de 10 sobre 20 mais H de 10 sobre 20, ou menos aquele H, 10 sobre 20, 10 sobre 20. O que significa isso? Significa que eu estou colocando, fazendo esse operador aqui, essa continha, né, primeiro com 10 sobre 20, que é da primeira classe, C1, né, e depois 10 sobre 20, que é da classe C2. Então, aqui é uma forma de eu dizer assim, ó, o que vai dentro do somatório? No somatório, primeiro eu vou fazer 10 sobre 20 da classe 1 e depois 10 sobre 20 da classe 2. Ou seja, eu vou fazer 10 sobre 20 log 2 de 10 sobre 20 mais 10 sobre 20 log 2 de 10 sobre 20. Tá? Tô fazendo esse somatório aqui, tá? E tudo aqui vem menos, né? Que é esse menos que está aqui. Então, isso daqui é equivalente, todo esse negócio que está aqui, ó, é equivalente que eu estou colocando nessa notação compactada aqui. Por que eu estou falando isso? Porque é muito comum ver essa notação compactada aqui, né, na formulação das árvores de decisão. Então, já fica ciente aí que quando eu desenhar isso daqui, quando eu escrever dessa maneira aqui, ou essa daqui, mas essa daqui é mais usual, tá? Com a vírgula, né? Eu estou querendo dizer que eu estou aplicando essa fórmula para todos os Cs que eu tenho num determinado S. Tá? Já vai ver uma análise mais detalhada disso aqui, vai ficar mais claro. Então, o que aparecer na sequência ali para vocês, em termos de notação, já se prepare que isso daqui é a forma compactada de representar esse somatório. E esse log normalmente é na base 2, tá? Por conta da própria definição da entropia aqui, né? Aqui tem um assunto muito mais detalhado, a entropia de Shannon, tem uma série de coisas aqui que está por trás dessa escolha, né? Lá naquele paper da Microsoft que eu vou falar para vocês depois, vocês podem ter um pouco mais de compreensão do porquê dessa escolha. Mas, em geral, o que se usa aqui, então, é o log na base 2, tá? Bom, então vamos ver um exemplo, tá? Vamos supor, só para a gente ver alguns cenários aí para vocês entenderem o que significa maximizar esse ganho de informação. Então, vamos supor que a gente tem aqui de novo, né, um nó qualquer que faz um split LR. Eventualmente eu posso ter mais um aqui, tá? Então eu poderia chamar esse cara de esse aqui de USJR e esse aqui de M, por exemplo, tá? Então posso até ter mais um quarto aqui, não tem problema, tá? Estou sendo um pouco mais sucinto aqui em fazer o split em 2 porque é o mais usual para esses algoritmos, mas nada impede de ter mais. E vamos supor primeiro esse primeiro exemplo aqui, ó, onde eu tenho 12 exemplos de treinamento no primeiro nó, na entrada lá. Esse aqui é o meu dataset inteiro, então, tá? E eu vou fazer um split que eu nem sei qual ele é ainda, também não importa, né? A gente já vai ver o que significa esse split aqui, como a gente define ele, tá? Mas vamos supor que a gente aplica ele e dos 12 exemplos que a gente tinha, sendo 6 desses 12 da classe verde e 6 da classe vermelha, 2 de 12 da classe vermelha vem para cá, 4 de 12 da classe verde vem para cá,
e 6 de 12 dessa classe, de todos os exemplos sendo 2 da classe verde para cá e 4 da classe vermelha para cá. Então, dos 12 exemplos que eu tinha, 2 estão aqui, 4 estão aqui e 6 estão aqui. 2 da classe vermelha estão aqui, 4 da classe verde estão aqui, os outros 2 da verde estão aqui, os outros 4 da vermelha estão aqui. Então, é um split que, assim, intuitivamente ele tem um ganho de informação, né? Porque eu estou conseguindo uma certa separabilidade. Veja, eu deixo só vermelho aqui, só verde aqui, e é uma maioria de vermelhos ainda aqui. Então, vamos ver o que seria o ganho de informação para esse cara aqui aplicando a equação. Então, primeira coisa, eu vou calcular quanto que é a minha entropia inicial, ou seja, quanto que eu tenho de entropia no começo aqui. Porque, veja, o meu equacionamento está relacionado sempre ao ganho de informação. Então, eu preciso saber quanto eu tinha de entropia antes e quanto eu consegui reduzir dessa entropia para a fase seguinte, né? Então, é como se eu estivesse calculando a entropia aqui e a entropia desses dois caras aqui. O ganho de informação está relacionado com esse delta de entropia daqui para cá. Então, primeira coisa, eu vou calcular a minha entropia no SJ. Entropia no SJ, para mim aqui, como eu estou no nó inicial, né, vai ser a entropia nesse cara aqui. Quem que é a entropia nesse cara aqui? Basicamente aplicar essa equação para todas as classes. Eu tenho duas classes, então, se eu tenho 6 exemplos de 12 da classe verde e 6 de 12 da classe vermelha, então eu tenho a entropia de 6 de 12,6 de 12, a notação que eu acabei de mostrar para vocês ali, né? E eu tenho uma entropia igual a 1. Por quê? Porque se eu pegar aqui, ó, 6 de 12 vezes log 2 de 6 de 12, mais 6 de 12 vezes log 2 de 6 de 12, né? Isso aqui vai ser 1 meio, né? Vezes log 2 de 1 meio, que é menos 1. Então, isso aqui vai dar menos meio. Aqui também vai dar menos meio, né? Somando esses dois caras aqui, vai dar menos 1. Com o sinal de menos que eu tenho aqui, né? Vou faltando aqui, ó. Menos 1 vezes menos 1 vai dar 1. A unidade para esse tipo de medição de entropia é o que eu chamo de bit, tá? Então, é 1 bit. Na verdade, essa é a máxima entropia que eu posso ter, né, para esse cenário aqui, porque é o máximo de embaralhamento que eu tenho entre as classes, né? Então, qualquer coisa que eu queira fazer em termos de ganho de informação tem que reduzir esse valor aqui. No cenário ideal, 0, em termos de 0 bits, né? Me daria um ganho máximo de informação, uma separabilidade máxima. Tá? Então, minha meta é tentar reduzir esse cara aqui, minimizar esse cara aqui. Então, eu fiz um split, vamos ver como que esse split se comporta tentando fazer essa redução que a gente discutiu aqui. Então, para fazer a redução, então eu vou aplicar o ganho de informação, né? Pegando o quanto eu tinha e aplicando esse somatório aqui, que é para todos esses caras aqui, C1, C2 e C3. Aqui, na verdade, eu estou LR, então eu tenho L, M e R aqui, né? Tenho que fazer um somatório para todos os três aqui, né? Minha notação ficou um pouco mais simplificada aqui, mas fica a ressalva que são três divisões, né? Então, como que a gente faria? Vou colocar a equação aqui. A gente vai ter 1, que a gente tinha antes, então esse cara aqui vale 1, né? Menos, então o sinal de menos está aqui, e um somatório. Somatório do que vai para o C1, que é esse cara aqui, o split C1, o que vai para o C2 e o que vai para o C3. Então, estou fazendo o somatório aqui, tá? Esse somatório, então, ele tem uma cardinalidade, que é o quanto de cada classe em relação ao total, né? Veja que J é o que vem antes, né? Então, é o total. Então, quanto de cada classe vem para o total? Perdão. A quantidade de exemplos que vai para aquele split em relação ao total. Então, para o C1 aqui eu tenho 2 sobre 12. Para o C2 eu tenho 4 sobre 12. E para o C3 eu tenho 6 sobre 12. Então, esse número aqui eu já tirei fora do H aqui, né? Para ficar mais fácil a notação. Então, para o C1, 2 sobre 12. Para o C2, 4 sobre 12. E para o C3, 6 sobre 12. E aí eu tenho uma entropia que eu tenho que calcular aqui, né? Sendo que a entropia aí é um somatório para cada classe, né? Aí estou usando aquela notação compactada. Então, a entropia para esse cara aqui é 0 da classe verde e 1 para a classe vermelha, ou seja, eu tenho 0% da classe verde, 100% da classe vermelha. Aqui é a mesma coisa, eu tenho 100% da verde e 0% da classe vermelha, então é 1 e 0.
E a entropia desse último aqui é 2 sobre 12 e 4 sobre 6. 2 sobre 6 e 4 sobre 6, porque eu tenho 2 de 6 que são verde e 4 de 6 que são vermelho. Tá? Um detalhe aqui, ó, esse somatório daqui, ele é sobre os caminhos, então não interessa a classe. Para a entropia, importa a classe. Então, o somatório aqui é sempre em relação à classe. Então, eu tenho dois somatórios concatenados. Um para os caminhos, que é o que gera esse 2 sobre 12, 4 sobre 12 e 6 sobre 12. E um somatório para a entropia, que é o que gera o que está dentro aqui desses Hs, né? Que é o que eu tenho que calcular individualmente, né? Que vai dar 0 e 1, 1 e 0, 2 sobre 6 e 4 sobre 6. Tá? Então, se a gente fizer essas continhas aqui, ó, esse cara vai dar 0, esse cara vai dar 0. Vai ter que calcular um limite aqui, tá? Mas você vai ver que uma hora é o limite do log que vai dar 0 e na outra é o próprio valor que está multiplicando o log que vai dar 0. Então, isso aqui vai sempre anular. Sugiro que você pare o vídeo e tente conferir isso para ter certeza. Tem que resolver um certo limite ali, né? Em função do log de 0 ali não ser definido, mas é relativamente simples, vai tender a 0. E aí o que sobra é esse 6 sobre 12, H de 2 sobre 6 e 4 sobre 6. Então, essa conta toda aqui, no fim das contas, ela vai virar isso daqui, ó. Ela vai virar 1 menos 6 sobre 12, que é meio. Né? Aí esse H de 2 sobre 6 e 4 sobre 6, que é 1 terço e 2 terços, eu vou abrir esse cara aqui. Tem um sinal de menos 1, né? Então eu vou tentar manter esse sinal aqui. Vai ser menos 1 terço, log de 2 de 1 terço, menos 2 terços, log de 2 terços. Então, se eu fizer toda essa conta aqui, o resultado de toda essa operação aqui, então, é 0,541 bits. É o valor que está aqui. Né? Então, eu tive um ganho de informação fazendo esse split aqui. Né? Depois você pode conferir, fazer essa conta, pegar uma calculadora, né? Calcule aí log de 2 e faz essa conta para você conferir. Mas o resultado, acho que deve dar 0,5409, talvez. Mas está arredondando aqui para 0,541. Bom, então eu tenho um certo ganho de informação daqui para cá, porque eu consegui reduzir, né, essa entropia de 1 para 0,541. Então, isso aqui é bom. Você pode ver um outro split, né, aquele split que eu comecei o exemplo da aula falando, né, onde eu mantenho o embaralhamento das classes aqui, né. Então, eu tenho 2 de 12 aqui, eu tenho 2 de 12 aqui, eu tenho 4 de 12 aqui, eu tenho 4 de 12 aqui. Só que todo mundo aqui está bastante embaralhado, né? Está sempre embaralhado aqui, né? Tem a mesma quantidade de exemplos por classe em cada um desses splits. Se a gente for calcular esse ganho de informação aqui, né? Quanto eu tinha antes, que era 1 menos 2 sobre 12, H de meio e meio, 2 sobre 12, H de meio e meio, 4 sobre 12 de 2 quartos e 2 quartos, ou seja, tenho metade e metade aqui nesse cara, né? Distribuição de classes, mais 4 sobre 12, H de meio e meio. Esse cara aqui vai dar 0 bits de ganho de informação. Ou seja, eu sair daqui e vir para cá, não me trouxe nada de informação, enquanto esse cara aqui deu um ganho de 0,541 bits. Então é melhor um split desse jeito aqui do que desse jeito aqui. Então eu tenho que ir buscando por splits, né? Quais são os splits que levam esse melhor resultado aqui. Então isso nos leva ao algoritmo, né, da árvore de decisão, versão mais simplificada de todas, tá? E a primeira coisa que você vai fazer é calcular a entropia do dataset como um todo, saber quanto embaralhado está o teu dataset. Depois, para cada feature, né, que você tem das features que a gente está considerando aqui, né, você vai dividir em intervalos lineares. Então, ou eventualmente baseado em algum tipo de histograma de distribuição, mas vamos pensar no caso linear, que é mais fácil, né? Então, a gente tem uma separação de classes, temos duas features aqui, né? A gente vai pegar, por exemplo, a feature x1 e fazer um grid linear de separadores aqui. Esse, vários separadores aqui. E para cada um desses caras aqui, nesse grid linear, para essa feature, né? A gente vai calcular o ganho médio de informação, considerando esse intervalo que a gente determinou. Então, a gente vai calcular um ganho aqui, um ganho aqui, um ganho aqui, enfim, para todos esses caras aqui. E depois a gente vai repetir essa mesma coisa para a feature 2 ali, né?
esse split aqui e calcular também para cada um desses caras aqui qual que é o maior ganho de informação. Definido qual que é o maior ganho de informação, a gente vai escolher a feature com esse maior ganho de informação, com esse cara que tem a maior separabilidade. Tá? E a gente vai repetindo esse processo, ou seja, vai crescendo a árvore, gerando novos splits a partir daquele split inicial, considerando que uma vez feito esse split, a gente tem que dividir de fato o dataset, né? Então, o que vai para um lado e o que vai para o outro tem que já ser separado, então não é mais o dataset como um todo, claro, né? Senão não faz sentido nenhum crescer a árvore, né? E aí até chegar, por exemplo, a um tamanho máximo ou uma probabilidade máxima que você quer por classe naquele nó folha, né? Enfim, tem vários critérios de parada que você pode assumir aqui para interromper o crescimento da árvore, ou seja, parar o teu processo de treinamento. Né? E esse aqui é basicamente o core do algoritmo da árvore de decisão. Então veja que o ponto-chave é o ganho de informação, né? Ele que você tem que entender para entender bem como é que funciona a árvore de decisão, né? Como eu falei, existem várias outras abordagens aí, né? Diferem na forma de calcular, como a gente faz o split, enfim. Talvez as variações mais comuns sejam splits que não sejam esses grids lineares, né? Aí tem esses grids baseados em histogramas ou outras separações, como, por exemplo, um classificador linear, né? Eu posso ter, ao invés de ter um split horizontal ou vertical, eu posso ter um classificador aqui, né? Posso ter um cara do tipo WTX mais B. Né? Então, isso aqui também é bem usual. Ou posso ter um outro classificador não linear aqui, né? Uma outra forma de separação. Então, isso aqui também é possível utilizar. Mas esse tipo de split aqui, tanto vertical quanto horizontal, esse aqui é o mais usual, tá? Esse aqui é o que mais aparece aí na literatura, por ser o mais simples, né? Isso aqui, de fato, é um if-else, né? Isso aqui já é uma conta, isso aqui já é uma conta mais complexa. Então, isso aumenta a complexidade computacional da árvore a cada nó, né? Então, em geral, se prefere esse tipo de abordagem aqui. E aí, na fase de teste, como a gente falou antes, né, quando a gente monta os nós folhas, o que a gente vai ter é uma separação bem maluca entre eles aqui, né, bem não linear, né, porque essas separabilidades aqui da árvore de decisão tendem a ser bem não linear, né. Então, eu tenho uma região como essa que eu estou representando aqui em cada nó folha, tá? Então, cada nó folha vai ter essa separação bem não linear aqui, né? E majoritariamente vai ter uma classe, por exemplo, para esse nó folha aqui, majoritariamente vai ser verde, vai ter alguns vermelhos, eventualmente pode aparecer algum amarelo e azul nesse nó folha. Mas quando eu vou percorrendo a árvore até eu chegar nesse nó folha aqui, para o meu exemplo de teste, quando eu chego aqui eu vejo que a maioria é verde, então eu assinalo esse cara como verde porque é a classe majoritária. Então, essa aqui que é a ideia da árvore de decisão na fase de teste. Só ressaltando que a superfície de separação entre as classes, então, pode ser bem não linear, né? Porque a combinação desses splits pode ir gerando uma separabilidade, né? Se a gente aproximar aqui com uma coisa bem não linear entre as classes de um determinado conjunto da outra, né? Bom, vamos ver um exemplo no MATLAB, então. Eu estou usando aqui uma toolbox gratuita, tá? O MATLAB tem a dele, mas como eu não tenho acesso a ela, eu vou usar uma toolbox gratuita para isso, tá? Que é bem usual também, bastante gente trabalha com ela, né? Ela funciona bem no Octave também, né? Que é essa M5 Prime Lab, né? O que que ela tem? Ela tem árvores de decisão, alguns modelos tanto para regressão quanto para classificação e um modelo de ensemble de árvores que a gente vai ver no próximo vídeo, tá? Então, se a gente for... depois eu sugiro que você, se for rodar esses exemplos aqui, dê uma olhada no manual. Não precisa ser tão rigoroso, mas que eu gostaria que você desse pelo menos uma lida aqui nessa seção 3, que mostra alguns exemplos de uso, para você entender como que ele monta as árvores aqui, tá? E que parâmetros que tem. Eu vou rodar com os parâmetros padrão, que são os mais simples para essa árvore aqui, que é basicamente esse algoritmo que a gente acabou de ver. Mas dá para mexer em bastante coisa aqui, nos splits, enfim, dá para trabalhar mais em cima disso, né? Nessas opções que ela tem para eventualmente fazer uma coisa um pouco mais robusta, tá? Mas, como eu falei, vou usar o exemplo mais simples, que é o que a gente acabou de falar aqui na árvore, no vídeo, né?
Então, um exemplo é esse exemplo aqui que está dentro dos exemplos de aula que a gente está estudando aí, né? Lembrando que tudo isso aqui que a gente vê em aula roda no Octave sem problema nenhum, tá? Então, não deve ter dificuldade de rodar esses mesmos exemplos no Octave, eu já validei isso, tá? Então, é aquele nosso exemplo clássico de separação, x1, x2 aqui, né? Duas classes gaussianas aqui, né? Elas estão relativamente bem separadas, 1 e 3,5 aqui para cada uma delas, tá? E aí eu vou gerar uma árvore de decisão para separação e vou plotar essa árvore de decisão para a gente ver o que ela significa, tá? É legal que essa toolbox permite plotar, então a gente consegue ver coisas mais bem claras aqui. Então, veja, essas classes estão bem separadas, tá? Então, o ganho de informação que a gente pode gerar do nó inicial para um split, ele falou que ó, x1 menor ou igual a 2,29 vai para a classe 1, maior vai para a classe 2. 2,29 está mais ou menos aqui, assim, né? Ou seja, se for maior, vem para cá, se for menor, vem para cá. Classe linearmente separável, né? Ou seja, a separação dessas classes é como se fosse uma reta vertical aqui, ó, passando por esses exemplos aqui, separando essas duas classes. Veja que é bem diferente da SVM, do Logistic Regression, que a gente vinha trabalhando, né? Onde é uma reta de separação desse tipo aqui. Mas tudo bem, ela também separa aqui com 100% de acerto de classificação. Você pode fazer é tentar embaralhar bem esses exemplos aqui. Eu vou para um caso bem extremo, onde eles estão bem misturados, ó, bem embaralhados, né? Aí você vai ver que a árvore de decisão para esses parâmetros de default que eu tô mexendo aqui gera já uma árvore muito mais complexa, né? Então, estou nessa árvore aqui, ó, veja que está bem embaralhado, né? Quase uma classe em cima da outra, tá? Mas mesmo assim ele tenta gerar uma árvore maluca aqui que faz a separação, tentando maximizar o ganho de informação, tá? Enfim, isso aqui é só para vocês terem uma ideia. Depois eu quero que vocês deem uma brincada também, plotem as árvores, tentem entender um pouco o que está acontecendo aqui, tá? Mas essa é a implementação trivial do método que a gente acabou de ver. Então, vou encerrar esse vídeo por aqui. O próximo eu vou falar sobre o ensemble, a combinação dessas árvores de decisão.